Eu acho que não tem um cenário melhor para um bate-papo aqui em Cachoeira do Sul do que o Chateau. E eu convidei um amigo, que na verdade não é só um amigo, é um xará de nome e de profissão. João Ferreira, queria te agradecer por deixar um pouquinho lá o Grupo Fandango para a gente poder bater um papo aqui. Boa tarde, João Paulo. Para mim é um prazer estar conversando com vocês da TV. Vocês sabem que até algumas confusões com a gente já andou acontecendo na cidade aí, né? É verdade, com certeza, por causa do nome. O nome esse que eu adotei quando comecei a trabalhar em rádio, não esperava que fosse dar certo. Aliás, nem foi adotado, nem foi lançado por mim, mas sim pela pessoa no qual era produtor do programa dele, que hoje assumia a titularidade do programa, Cidade Aberta, na Rádio Fandango. Ele que me intitulou na primeira participação como repórter policial, ele colocou o João, finalizei com o João Ferreira e ali ficou, né? Então, está durando até hoje. Ficou o carimbo, a marca? Ficou a marca registrada. Afinal de contas, nós precisamos ter uma assinatura, né? Exatamente. João, a gente te convidou para bater esse papo sobre um assunto que ainda é uma pedra no sapato de muita gente, uma coisa que você conseguiu vencer. Inclusive a colega Lena Caetano já fez uma reportagem com você sobre a questão de, acho que de um ano depois que você, um antes e o depois, né, de você terminar com a questão do cigarro, parar de fumar. Como é que você chegou até o cigarro? Como é que você administra isso? Primeiro eu quero dizer que tu fez assim, aqui agora conversando, tu descreveu bem um cenário esse, não poderia ser melhor realmente, que esse cenário traz um ambiente de muito saudável, né? Muito salutar. A minha história do tabagismo vem desde os 13 anos mais ou menos. Hoje eu estou com 56 anos de idade. Há mais ou menos 3 anos atrás, quando foi feita a primeira reportagem, era o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, a Lena Caetano havia me convidado para falar um pouquinho sobre isso, sobre esse vício. Me recordo muito bem, foi em frente ao prédio do Grupo Fandango, e eu havia finalizado a reportagem com ela, e nós estávamos já de bastidores e eu disse para ela, dia 13 de junho eu faço aniversário, e um dos presentes, Lena, que eu quero me presentear com isso, é deixar totalmente o vício do tabagismo. E ela chegou e disse para mim assim, mas então nós precisamos gravar isso. Eu digo, tu acha necessário? Sim, precisamos gravar, porque depois daqui a um ano eu quero voltar. É sério que tu está falando? Eu disse, é sério, vou me dar de presente isso. Eu acho que vai ser o melhor presente da minha vida, será esse. E ela disse, então daqui a um ano eu vou voltar para conferir se realmente tu te presenteou ou não. E conferiu. Fizemos uma nova reportagem e hoje eu estou muito feliz de ter me convidado para falar um pouquinho sobre isso. Espero poder ser um exemplo para algumas pessoas, né, de o quanto isto representa na vida da gente, uma decisão tão importante. Por que você tomou a decisão? O que te deu aquele start de falar, eu preciso parar? O primeiro foi a preocupação maior com a própria saúde. Eu sou diabético, né, desde 99 me descobri diabético. A minha diabetes era uma coisa muito tranquila, muito normal, através de hipoglicemia antes, mas depois ela acabou afetando, né, ficando um pouco mais crítica e eu passei a usar a insulina, fiquei insulino dependente. Aí o que aconteceu? Logicamente todos nós sabemos que o cigarro prejudica por demais a circulação. E um dos problemas muito graves que o diabético tem é justamente isso, é um problema de circulação. Tu passa a perder, tu fica com um problema chamado neuropatia, em que tu passa a ter a falta de sensibilidade nos extremos, nas mãos, nas pernas, nos pés. E isso é um problema gravíssimo, né? E aí, complementado com um vício, que era o tabagismo, eu digo assim, acho que estaria fazendo seria uma bomba relógio com uma data, com uma hora certa para ela explodir. E aí eu pensei, não, eu preciso fazer algo, eu preciso tomar uma decisão. Demorei, né, para tomar essa decisão, porque em 99 eu me descobri diabético e foi coisa de 3 anos atrás eu ter parado. Eu até acho que demorei bastante, mas consegui tomar essa decisão. Foi mais assim, pensando justamente nisso, na saúde, o fato de ser diabético, mas também pensando justamente na questão social. Uma pessoa a menos, né, fumando, é um cigarro, ou são mais de 20 cigarros numa carteira, né? São 20 cigarros a menos que estariam com a fumaça sendo inalada, espalhando pela rua. Eu me sentia às vezes muito excluído, às vezes nas rodas das pessoas. Tu percebia que as pessoas não que se afastassem de ti, mas tu estava perto, ou tu chegava num grupo com um cigarro na mão fumando, aquela fumaça incomodava. E engraçado que talvez para algumas pessoas
o cigarro, ele torna o ambiente mais social, ele aproxima as pessoas. Tu disse tudo, realmente. Eu me recordo, não sei se tu lembra, João Paulo, tinha um comercial, não vou falar a marca aqui, mas tinha um comercial de um garoto propaganda de um cigarro, de uma marca de cigarro, que era um cowboy. E ele logo depois veio a falecer em função disso aí. Eu me recordo que, poxa vida, aquela propaganda era uma referência. Eu lá nos meus 13 anos, quando eu comecei a fumar escondido, eu me recordava assim, eu queria muito fazer 18 anos para ter liberdade de poder fumar na frente dos outros. E eu via quem fumava, meus colegas, quem fumava com mais de 18 anos para cima, eu via assim, poxa vida, é tipo uma coisa de dizer assim, ó, é homem, tá entendendo? Era uma coisa assim, quase que um status, né? Te puxava para isso. E inclusive depois para as mulheres acabou se tornando assim, a mulher que fumava era vista de uma outra forma. Só que o tempo foi nos mostrando que era uma coisa bem diferente, tá entendendo? Alguém te deu ou você de alguma forma conseguiu o primeiro cigarro? Não, o primeiro cigarro eu comprei. Eu comprei numa época em que não tinha hoje essa como é que eu vou dizer assim, essa fiscalização muito grande em cima da própria bebida e do cigarro, né? Um menor, mesmo sabendo que alguns estabelecimentos acabam vendendo para menores essas coisas. Mas assim, ó, eu comprei, eu me recordo que foi lá em Porto Alegre, eu sou natural de lá, foi em Porto Alegre, no bairro Jardim Itu, eu cheguei numa vendinha e comprei uma carteira de cigarro. Influenciado por alguém? Pela turma. Tinha mais 2 ou 3 que começaram a fumar junto comigo. Não sei se estão vivos ainda, né? Mas se tomaram a mesma decisão que eu tomei. Mas começou ali. Aí eu me recordo que a primeira tragada, assim, uma dor de cabeça, parecia que eu ia morrer, uma situação horrível. Claro que depois com o tempo tu vai te acostumando, aquilo vai se acostumando no teu organismo, teu organismo vai absorvendo aquilo, até que se torna um vício. E aí tu não tem mais como parar. O fato de você ser uma pessoa pública, e não só pública, uma pessoa muito querida aqui em Cachoeira do Sul, isso aí também é um fator que te influenciou, porque você acaba, a gente que trabalha com comunicação, acaba influenciando as pessoas, né? Olha pra gente, muitas vezes, como um ponto de referência. Isso aí também te estimulou? Com certeza, concordo plenamente contigo. Também um fator foi esse, foi a doença, né, em si, a diabetes, foi o fato de me sentir às vezes um pouco excluído em algumas rodas, em alguns lugares, mas também o fato de ser uma pessoa pública, como tu colocou, de saber da importância que nós dois temos como exemplo. O nosso comportamento, e eu digo isso, se tu me permite colocar assim, o nosso comportamento na sociedade, eu acho que nós somos muito mais visados do que uma outra pessoa comum, entre aspas, né? Nós somos muito mais visados nas nossas atitudes. E eu via como isso aí também, de repente, poxa vida, eu estou fumando, e de repente um garoto que gosta do meu trabalho no rádio, um jovem que me admira, daqui a pouco ele está vendo o João Ferreira fumando e vai dizer assim, poxa vida, o cara fuma. Né? Exemplo. Ou pode ficar decepcionado, ou chegar e dizer assim, o cara fuma, que legal. Mas pode despertar o gatilho na pessoa. Exatamente. Querendo ou não, o cigarro, ele é uma como é que diz assim, uma ferramenta para te levar para outros vícios piores, entendeu? Quer dizer, eu estaria estimulando de uma certa forma, talvez, algum jovem para se perder no meio do caminho, né, nessa função. João, a gente vê as coisas acontecendo hoje muito precocemente, né? É comum no dia a dia nós olharmos e enxergarmos crianças já com cigarro ou com bebida, principalmente em festas. Mas a gente percebe que no seu caso também começou muito cedo. Começou cedo. Né? Ao longo desses anos, se você fizer aí um retrospecto da tua vida, do período que você começou até o período que você falou, não, agora não quero continuar mais. Dá para você ter uma ideia se você perdeu e o que você perdeu nesse tempo? Perdi, eu posso dizer para ti que eu perdi assim, bastante, perdi muito. Eu perdi qualidade de vida, né? Poderia ter uma qualidade de vida melhor. Talvez, João Paulo, talvez o meu diabetes hoje, talvez eu não tivesse, adquirido esse problema se não tivesse fumado, porque automaticamente quando tu entra num vício como o tabagismo, como o cigarro, o que acontece? Eu era um cara que eu jogava futebol. Eu jogava futebol de salão, não era bom, não era um grande atleta, não era o Neymar, não era nenhum grande jogador, mas assim, eu jogava meu futebolzinho de salão todas as sextas-feiras, era tradicional, mas fumava. Aí a partir do momento em que de repente tu toma a decisão de parar com algumas atividades, porque tu começa a ficar sem fôlego, então tu já começa a perder toda aquela qualidade de vida. Então a partir daquele ponto ali, o que aconteceu?
né, acabei contraindo esse problema, essa doença, esse diabetes. Me faltava fôlego para algumas atividades. Eu subir uma escada já era difícil, quer dizer, então eu perdi, eu acho que em termos de qualidade de vida, que eu colocaria bem mais que isso. Socialmente talvez não, né? Não perdi, continuo com as minhas amizades. Talvez algumas, né, agora sintam um prazer melhor de estar do meu lado do que anteriormente. Mas em termos de qualidade de vida, eu acho que eu perdi 100%. Como é que deu esse start em você? Eu cheguei e disse, eu via muito assim, ó, sabe aquelas promessas de final de ano, Paulo, que tu faz, que a gente costuma fazer? Vou começar um regime, vou deixar de fumar. Vou deixar de fumar, vou começar a fazer isso, eu vou começar a fazer caminhada. Isso todo mundo, acho que teve um dia na sua vida, num final de ano, teve uma projeção, uma coisa assim, uma estratégia, um plano como esse para o ano seguinte, para o ano que está vindo. E muitas vezes não cumpriu. E eu não sou diferente, eu não conseguia cumprir certos planos. O do cigarro foi um. Chegava no final do ano, eu pegava 10 para meia-noite, eu pegava o último cigarro, fumava. Parecia assim que eu estava indo para uma execução, que era o meu último, né, a minha última refeição, e fumava e dizia assim, quando der meia-noite, parei, vou dormir, amanhã de manhã vou levantar assim. Nunca consegui cumprir. Só que tu vai, hoje com 56 anos, né, tu passa, acho que dos 50, tu começa a amadurecer. Tu começa a te questionar assim, poxa vida, eu vou me deixar vencer por um vício, algo que eu sei que é prejudicial? E aí eu penso assim, será que de repente, sei lá, eu estou perdendo o controle de mim mesmo, das minhas atitudes? E eu acho que aí eu estou fraquejando. E eu tomei a decisão de dizer assim, não, eu tenho que fazer o seguinte, eu não tenho nada, quero deixar bem claro aqui, não tenho nada contra medicamentos ou fórmulas, né, que dão uma ideia de que tu possa te ajudar, no caso, a largar o cigarro. Não tenho nada contra isso. Só que eu tomei a decisão e pensei comigo assim, João Paulo, eu não posso também me amparar numa coisa, em algo artificial. Não posso chegar e dizer assim, ó, se eu tomar essa medicação que diz que vai me ajudar a ansiedade ou parar com o cigarro, então eu vou começar a tomá-la. Eu disse assim, não, eu tenho que ser mais forte que isso. E aí foi a decisão que eu tomei, eu digo assim, eu vou provar que eu sou mais forte. Fiz a mesma coisa que eu estou dizendo para ti, que eu havia feito em vários finais de ano. Bem, 10 para meia-noite, naquele dia, depois de ter dado a entrevista para a Lena, no dia 12 de junho, né, 10 para meia-noite, no outro dia, dia 13, dia do meu aniversário, eu fumei o último cigarro com um prazer assim enorme, sabe? Como se fosse a minha última refeição que eu tivesse indo para a execução depois. Fumei aquele último cigarro, 10 para meia-noite, botei fora e disse, amanhã, nunca mais. E nunca mais. E nunca mais. Não quero aqui, logicamente, como é que eu vou dizer assim, ó, questionar, né, quem ainda hoje fuma. Tenho colegas no meu local de trabalho que fumam, não sou, tem gente que diz assim, ó, quando tu se torna um ex-tabagista, né, um ex-fumante, tu acaba sendo chato, tu não pode ficar perto das pessoas que fumam, tu sente o cheiro de cigarro longe, tu já reclama, resmunga. Não, eu não sou esse tipo de pessoa. Tanto é que eu fico ao lado dos meus colegas lá que até hoje ainda fumam, eu fico do lado deles, se eu estiverem conversando e eu chegar, ou eles chegarem fumando, eu permaneço. Claro que tu procura, né, de repente, não ficar muito tempo até para não te prejudicar, porque existe o fumante, o ativo e o passivo, todos nós sabemos, né? Então eu procuro não ficar muito tempo naquele local, ou pelo menos me afastar um pouquinho, mas não fujo da pessoa porque ela fuma, e nem sou aquele cara chato, mas eu sei que, como eu gostaria de poder dizer para eles, olha, eu consegui, quem sabe tu tenta, quem sabe tu faz um esforço, né? Tenta. Depois que aconteceu tudo isso com você, que você conseguiu executar a promessa finalmente, a gente falou do que você perdeu, o que você ganhou nesses 3 anos? Eu ganhei, eu acho que um pouco mais de saúde, uma sobrevida, né? No videogame tem aquelas lá, né? As vidas, aquelas extras, as adicionais, no jogo de videogame, no qual eu sou apaixonado também, mas eu consegui conquistar isso, eu consegui conquistar talvez um pouco mais de vida. Hoje, como diabético, né, eu tenho uma preocupação muito grande por conta da doença, mas eu acho assim, ó, eu estou me prejudicando bem menos do que estaria se tivesse continuado fumando, né? Estou conseguindo ganhar já um pouco mais de vida, né? Não consigo ainda correr, fazer academia, até porque eu sinto muitas vezes quando eu estou caminhando na rua, gosto muito de caminhar, pego muito pouco ônibus, não tenho carro, mas em último caso eu pego um ônibus para ir para o trabalho ou para voltar, se tenho pressa. Mas assim, ó, procuro mais caminhar, até porque moro muito perto do centro, só que eu sinto hoje, mas assim, ó, bem diferente do que se eu estivesse fumando. Eu sentiria muito mais. Quer dizer, então eu procuro olhar por essa ótica, olhar a parte positiva, né? Ganhei um pouquinho de fôlego, mas estou tendo um pouco mais de fôlego do que se eu estivesse fumando. Certamente eu teria com fôlego zero. Pra
Para a gente terminar, João, queria te perguntar o seguinte: a gente sabe que, infelizmente, o número de pessoas que conhecem o cigarro e que acabam se deixando levar pelo vício, ele aumenta e, infelizmente, isso acontece cada vez mais cedo. Você, como um exemplo de uma pessoa que foi exitosa, que conseguiu traçar uma meta, não, eu vou cumprir e conseguiu cumprir, o que você tem a falar para essas pessoas hoje? O que eu queria dizer para vocês em casa é assim, ó, como eu volto a dizer, eu não quero ser aquele ex-fumante, né, chato, mas o que eu poderia dizer para vocês é o seguinte: eu acho que tem que ter, a princípio, para começar, tem que ter determinação. Tu tem que gostar de ti muito, tu tem que ter um amor muito próprio. E motivos não faltam na vida da gente para tu tomar essa decisão de repente evitar algo que tu sabe que pode te levar à morte. Um dos fatores que eu coloco aqui principal é a família. Se eu continuasse fumando, se eu abreviasse meu tempo de vida, eu deixaria para trás aqui esposa e uma filha linda, maravilhosa, e que me amam demais e que desejaram sempre o bem. Minha filha, quando eu chegava em casa, quando eu fumava, eu chegava perto dela daí para beijar, para cumprimentar, ela meio que me dava assim, sabe, a cabeça para um beijo, para não beijar no rosto, porque aí eu comecei a entender o porquê daquela atitude. Ela sentia o cheiro do cigarro muito forte e ela fazia uma cara feia quando eu ia beijá-la no rosto, e ela se abaixava e beijava, deixava eu beijar a cabeça, o cabelo. Então o que eu digo assim, João Paulo, o pessoal em casa, assim, ó, motivos não faltam para tu tomar essa decisão. Fatores para tu chegar e dizer assim, ó, chega, parei, existem. Família, amigos, a vida, Deus, posso colocar aqui Deus gosta tanto da gente, né? Nos deu uma vida maravilhosa. Volto a dizer, esse cenário que tu falou, que não podia ser um ambiente melhor que esse para falar sobre vida saudável, sobre algo salutar, e é verdade, né? Um dia que se tu provoca a tua partida muito rápido, muito cedo, tu perde tudo isso aí que a gente está vendo aqui na frente, né? Uma catedral linda, bonita, uma fonte como essa aqui maravilhosa, quer dizer, são coisinhas pequenininhas. Eu acho que o ser humano, não importa o vício que você tenha, mas eu acho que ele tem que visualizar justamente isso. Ver coisas pequenas, não grandiosas, mas coisas pequenas que te agradam, que te fazem feliz e dizer assim, é por isto que eu vou lutar para abandonar meu vício. João, acho que não resta outra coisa para a gente te agradecer. Acho que você é uma pessoa que tem uma história de vida bacana, um exemplo em que as pessoas gostam de citar, não só de simpatia, de uma pessoa querida na sociedade, mas um exemplo de alguém que traçou algo para a vida e falou, eu vou cumprir, e acabou tendo êxito. Sucesso na vida pessoal, aí no casamento, na vida profissional. É o que a gente deseja para você. Agradeço a vocês, a equipe da TV, por me convidar mais uma vez para poder comentar isso, contar um pouquinho, né, dessa história e dessa superação. Eu coloco como uma superação. Alguém pode dizer assim, poxa vida, mas tu considera isso uma superação? Teria que ser algo mais grave para dizer assim que superou? Não, é algo grave. O vício é uma coisa grave, não importa que vício seja. Então eu acho que eu consegui superar, eu consegui atingir êxito naquilo que eu queria, quer dizer, isso por ter muito amor a mim mesmo. Então, também coloco aqui como um fator primordial, fundamental, é tu te amar. Se tu não te amar, daí não adianta tu tentar amar a tua família, mas se tu não começar te amando, daí não tem como tu dizer, ó, quero viver bem ainda, não? Obrigado, João Paulo, obrigado, te agradeço, viu, Xará? Te agradeço. A gente volta com vocês aí no estúdio, deixando a mensagem de que um João Ferreira é bom, mas dois é muito melhor. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado.